Fila Racer Carbon 2 ou ASICS Magic Speed 3. Comparativo ping-pong. Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou o Rodrigo Machado. E hoje a gente vai comparar dois tênis, Rodrigo, que vem ganhando bastante atenção dos nossos inscritos. Exatamente, que são os tênis com placa de carbono, que não custam uma fortuna, logicamente não são tênis baratos, mas o pessoal está muito interessado porque eles custam cerca de metade do que a maioria dos super tênis do mercado. E o comparativo ping-pong é o nosso racional. Nós analisamos 10 pontos, no caso aqui de tênis com placa, nós analisamos também a placa, Rodrigo. Exatamente. Aqui no somatório do quem fizer mais pontos vence o comparativo, independentemente da nossa opinião pessoal. E para começar, vamos falar do amortecimento, Rodrigo. Bom, aqui na entressola do Magic Speed nós vamos ter a espuma Flight Foam Blast Plus, a mesma espuma utilizada na linha Nova Blast, mas aqui ela vai ter uma entressola um pouquinho mais baixa e também um pouco menos de material na região do calcanhar. Por isso mesmo, na nossa escala de amortecimento, o Magic Speed 3 ganhou apenas uma nota 4. E o Fila Racer Carbon 2, ele foi totalmente atualizado. E não foi diferente aqui na entressola. Ele recebe a Speedtech Foam, é a mesma do KR6? É um pouco diferente sim, mas é uma espuma bem macia. Sim, ela é bem macia, tem a placa de fibra de carbono, é a mesma do Fila Racer Carbon. E na combinação aqui de um solado mais ou menos parecido também à borracha, né? Eu acho que, no geral, ele melhorou bastante na sensação de corrida. Exatamente, principalmente no nível de amortecimento, ele continua levando uma nota 5 e por isso mesmo ele tem que levar o ponto na questão do amortecimento. É isso aí. Então, o primeiro ponto, Fila Racer Carbon 2, 1-0. Vamos falar do peso, Rodrigo. Bom, aqui Edu, o tênis mais leve leva o ponto, só que aqui a gente vai comparar dois tamanhos diferentes, porque enquanto no Magic Speed 3 você tem que pegar um número maior, no caso do Fila Racer Carbon 2 você pode pegar o seu tamanho casual. Então a gente vai comparar o tamanho 40 aqui com o tamanho 39. O Magic Speed 3 está pesando 215 gramas, no tamanho 40 é um tênis bastante leve, Edu. É, se você acha leve, você não sabe o Fila Racer Carbon 2, ele está pesando 210 gramas no tamanho 39. Então vai ser um pouco mais leve sim, na percepção de corrida são bem parecidos, mas Edu, dá para perceber, então vai levar o ponto também na questão do peso. 2-0 no nosso placar, será que teremos uma goleada hoje? Será? Agora o terceiro ponto vai para a estabilidade. O Fila Racer Carbon 2 ele ganhou praticamente 1 centímetro, 1,5 centímetro em relação ao anterior aqui na base, Rodrigo. Exatamente, ele está bem mais largo, que melhorou muito a questão da estabilidade desse tênis, uma coisa que me chamou bastante a atenção. No caso do Magic Speed 3, ele vai ter uma base um pouquinho mais estreita, Edu, então a gente não vai ter aquela mesma sensação de estabilidade. Logicamente que ele copia muito o shape da linha Meta Speed, então aqui assim a questão da estabilidade foi sacrificado um pouquinho em função da performance. E aí nesse caso eu acho sim que o Racer Carbon 2 também é mais estável que o Magic Speed. É, melhorou bastante, o ponto tem que ir pro Racer Carbon 2. Então é 3-0? 3-0, vai ser goleada. Vamos para o quarto ponto, que é o ajuste, Rodrigo. Aqui a gente teve que pegar o número true to size, né, o número casual que a gente usa, e ainda assim, em muitos casos, a gente tem que usar o último furo, porque ele tem um bocal um pouco mais largo, né? E a questão do contraforte do tênis da Fila ele é um pouco mais plano. Ele utiliza aquele bigodinho de espuma para fazer um encaixe no calcanhar, mas ainda assim fica o calcanhar escapando. Eu utilizando mesmo o tamanho casual, acabei sentindo um pouco, tinha que fazer uma amarração bem firme, mas mesmo assim é uma sensação um pouco insegura com relação ao ajuste do Fila Racer Carbon 2. Além disso, eles colocaram alguns reforços na parte interna, mas ainda assim, esse novo S-Knit, ele dá um pouco de folga no pé, né? Ele não é um cabedal tão justo assim quanto, por exemplo, o que a gente tem no material usado no Magic Speed. É um material que, apesar de ser bem fininho, bem ventilado, ele tem um alto nível de rigidez, então ele segura muito bem a amarração. E aqui o contraforte é arredondadinho, então encaixa muito bem o calcanhar, então dá assim uma sensação muito mais segura do que a gente tem no tênis da Fila. É verdade, isso daí imita muito o Meta Speed, né? É praticamente o cabedal da linha Meta Speed aí na segunda versão, e eles reaproveitaram então no Magic Speed 3, funcionou muito bem. Bom, tá aí o ponto pro Magic Speed, né? É indiscutível. 3-1 nosso placar.
quinto ponto, conforto interno. Rodrigo, Fila Racer Carbon, ele tem uma pegada mais rústica, né? Exato. É um tênis pensado para ser de competição, então logicamente ele não vai ter forração interna, nenhum material mais agradável, mas eu acabei achando ali umas certas costuras na região da língua, não utilizaria esse tênis sem meia por causa disso, então acho que sim, o acabamento dele, né, então não é muito pensado para conforto interno, mas sim tem esses pequenos probleminhas aí de acabamento. E aí no Magic Speed a gente tem um acabamento premium, né? Exatamente, aqui os materiais são de altíssima qualidade, tanto na forração do colar quanto na língua, você sente sim, né, o seu pé bem acomodado, não tem nenhum tipo de hotspot, nenhum tipo de problema com o tênis. Logicamente, ele também não é pensado para usar no dia a dia, mas não encontrei nenhum defeitinho, nenhum problema que pudesse gerar aí algum desconforto, então certamente aqui você vai ter menos dores de cabeça na utilização do Magic Speed 3. Ponto então para o Magic Speed 3 na questão do conforto. 3-2 nosso placar, Edu. Tá chegando perto. Tá coladinho. Vamos para o sexto ponto, que é o ponto que vai dividir opiniões, que é o visual. Agora é o ponto da discórdia. Muita gente adorou o visual do Fila Racer Carbon 2, mas eu acho que a maioria talvez não gostou tanto da cor de lançamento. Eles poderiam lançar mais duas cores logo no lançamento, né? Exato, só ficou disponível essa cor laranja, então se você não gosta de laranja, você basicamente aí não vai ter nenhuma outra opção para escolher o seu Fila Racer Carbon 2. Eu particularmente gostei, Rodrigo, eu achei bonito esse tênis aqui, mas como você falou, não é de agrado da maioria. E quando a gente postou o Magic Speed 3 no Instagram, o pessoal adorou, falou, nossa, que tênis lindo, tanto os homens quanto as mulheres. Exatamente, é um tênis sensacional, o visual dele é realmente muito bonito, na minha opinião, até mais bonito que a linha Meta Speed em função dessa combinação de cores. Aqui até lembra um pouco a bandeira do Japão, então esse branco com vermelho, então sim, é um tênis que tem um visual muito interessante, gostei demais desse tênis aqui, de fato, realmente agradou muito mais ao público. E tem outras cores, né? Lançou o azul também com o amarelo, que é bem bonito, lá né? Lá fora tem um preto também muito bonito, esperamos que chegue logo aqui no Brasil. Então eu acho que, Edu, na questão do visual, eu acho que a ASICS mandou melhor nesse caso aí do que a Fila do Racer Carbon 2. Ponto então pro Magic Speed 3, 3-3 o nosso placar empatou. Quem não concorda com o visual pode comentar. Comenta. Vamos para o sétimo ponto, que é a aderência. Aqui é uma questão fundamental para esses dois tênis, pois muita gente vai utilizar tanto um quanto o outro no dia da prova e é importante que você não escorregue, mesmo se chover, no dia da prova. Então, logicamente, aqui a gente vai utilizar borrachas um pouco mais macias e bem aderentes. No caso aqui do Magic Speed 3 é o ASICS Grip, então a mesma borracha utilizada na linha Meta Speed foi utilizada aqui no tênis com placa de carbono da ASICS. E no Fila Racer Carbon 2 eu acho que eles acertaram demais nesse desenho, um desenho muito bem feito e também uma boa aderência. A gente já correu na chuva, a gente já correu em piso mais liso e ele funcionou muito bem. Além disso, eu acho que é uma borracha assim que não é aquela borracha barulhenta, né, Exato, Rodrigo? ela é bem suave, então segura muito bem e não gera nenhum tipo de incômodo, aí, nenhum tipo de escorregão. Então acho sim que a Fila acertou muito aí no avanço, né, na questão do solado do Fila Racer Carbon 2. Nesses dois modelos eu acho que a gente está bem servido de aderência, Bem né? servido, então acho que os dois podem pontuar, Edu. 4-4 e vamos muretar. Vamos para o oitavo ponto, que é a durabilidade, Rodrigo. Bom, durabilidade de tênis com placa de carbono é uma coisa que gera muito polêmica, porque, nossa, o tênis custa muito caro e ele dura muito pouco. Pois é, e esses dois calçados aqui, eles vão ter uma relação custo-benefício mais interessante justamente por causa da durabilidade. Então a gente vai ter maior quantidade de borracha no solado, a entressola vai ser mais resiliente, então ela vai segurar o nível de amortecimento mais tempo e o cabedal mais resistente. Então, se você quer comprar um tênis com placa de carbono e está preocupado com a durabilidade, pode ter certeza que os dois aqui vão ter uma construção bem robusta. E olha que em relação aos anteriores, eles melhoraram demais, Melhoraram né? demais. Tanto o Magic Speed quanto o primeiro Racer Carbon, de fato, tinham problemas com relação à durabilidade do cabedal, melhoraram muito nessas duas edições. Então sim, eu acho que são calçados, considerando a categoria de tênis com placa de carbono, um dos mais duráveis dos dois aqui. Então ponto para os dois? Ponto para os dois, continua empatado, eu já vi. 5-5. Bom, vamos para o nono ponto, que é a versatilidade. Rodrigo, eu já vi gente correndo com o Fila Racer Carbon em 5, em 10, meia maratona,
maratona, já viu o Laurindo correndo ultramaratona. Ultramaratona, realmente é um tênis que funciona bem em todas as distâncias. Muita gente vai comprar esse tênis para ser o companheiro de treinamento, eu já sei disso. Então, sim, eu acho que é um tênis bem versátil, considerando, claro, os tênis com placa de carbono, que normalmente não funcionam muito bem para treinos mais tranquilos, né, treinos mais longos, para distância às vezes nem sempre dá certo, mas eu acho que a Fila acertou muito no conjunto do Racer Carbon 2, então é um tênis que vai servir para muita gente. E o Magic Speed, hein? Você correria um treino mais tranquilo com ele? Eu acho que não, Edu, porque aqui é um tênis voltado para velocidade, ele tem speed no nome, não é à toa, então sim, ele funciona melhor para paces mais rápidos. Então eu acho que sim, ele funciona bem numa prova curta, como 5 e 10 km, talvez uma meia maratona ou maratona se você tiver bem adaptado a esse calçado. Eu não faria uma distância maior do que um 21 com ele em função da estabilidade que a gente já comentou mais cedo, então acho que sim, ele vai funcionar muito bem para treinos e provas mais rápidas, enquanto eu acho que o Racer Carbon 2 ele vai funcionar para um maior universo de utilizações. Bom, o assunto é versatilidade, o Fila Racer Carbon 2 vai levar o ponto. Realmente funciona mais, então ganha o ponto, desempata finalmente, Edu. 6-5 o nosso placar. Vamos para o nosso 10º ponto, que é a eficiência da placa. Rodrigo, a gente está falando de placa de fibra de carbono aqui nos dois. Exatamente, os dois vão utilizar a placa com comprimento total, formato de colher, então vai fazer aquele movimento de alavanca que todo mundo espera na hora de comprar um tênis com placa. Então os dois tênis aqui vão ter placas gabarito no assunto, que é o principal aí para quem for comprar esses tênis. A diferença logicamente vai ser na espuma utilizada. Então aqui no Fila Racer Carbon a gente vai ter o Speed Tech Foam, que é um EVA modificado, ele é bem macio, como a gente já comentou mais cedo, ele só não dá tanto aquele retorno de energia que a gente espera e de repente de um super tênis. E no Magic Speed 3? Bom, no Magic Speed 3 a gente vai ter o Flight Foam Blast Plus. Ele não chega a ser uma super espuma, mas sim tem uma resposta um pouco mais rápida. Principalmente se você coloca um pouco mais de velocidade, ele acaba respondendo mais, você sente mais aquele efeito cama elástica, o que não é sentido tanto assim no Fila Racer Carbon. São duas placas excelentes, funcionam muito bem, mas eu acho que ali no Photochart, eu acho que a espuma do Magic Speed ela vai dar um pouquinho mais de retorno de energia, então que melhora a eficiência geral do tênis. Bom, ponto então para o Magic Speed 3? E vai empatar de novo. Empatou, 6-6 o nosso placar. Agora o nosso 11º ponto, aquele que vai desempatar, ou não, né? Que é o preço, Rodrigo. Então, para você que está pensando em comprar um tênis com placa de carbono, sabe que a vida está difícil. A maior parte dos super tênis está sendo lançado acima dos R$2.000 agora no segundo semestre de 2023, mas tanto a ASICS quanto a Fila tem opções aí um pouco mais baratas para o bolso do consumidor. No caso do Magic Speed 3 são R$ 1.299,99, cerca de 900 pila mais barato que a linha Meta Speed, Edu. E o Fila Racer Carbon 2 ele teve um reajuste, né, Rodrigo? Agora ele está custando R$1.099,99. Exatamente, 1.100 pila, então a diferença entre esses dois tênis vai ser de R$200. Tá bem difícil encontrar promoções, tanto pro Racer Carbon 2 quanto pro Magic Speed, exato, então porque a procura tem sido muito alta. Muita gente quer comprar um tênis com placa de carbono, mas não tem 2.000 aí na conta à disposição, então vão ser duas opções um pouco mais acessíveis. Mas, Edu, comparando os preços, logicamente dá pra ver que o tênis da Fila é mais barato. Sim, R$100 mais barato, então não tem jeito, ele vai levar o ponto. Vai levar o ponto, então desempatando esse comparativo e vencendo então o tênis da Fila. 7-6 o nosso placar. Será que o pessoal concorda, Rodrigo? Eu acho que muita gente vai discordar, então, por favor, fique à vontade nos comentários, diga por que você acha que o Magic Speed deveria ganhar do Fila Racer Carbon 2. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo, compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, deixa o seu like que é bastante importante e também se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu Rodrigo! Valeu, Edu! Até a próxima, abraço a todos! Valeu,